Gente, no vídeo de hoje eu vou me deter a fazer alguns comentários a respeito da evolução da população brasileira entre 2022 com o censo frente a 2010 no âmbito estadual e municipal. Vai ser esse o ponto central do Fora de Curva. Vou tratar agora mesmo a respeito da reforma tributária, mas não vou entrar dentro dela. Só quero comentar algumas coisinhas com vocês. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, por que eu não vou falar sobre reforma tributária como eu só falei genericamente? Em primeiro lugar, nós, cidadãos comuns que não estamos lá dentro do Congresso, não temos as informações suficientes. A informação que se tem é que carga tributária brasileira vai pagar mais imposto sim, mas como está sendo votado, as minúcias do projeto de lei que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional, está dentro do âmbito dos parlamentares e governo federal. Algumas pessoas talvez tenham acesso a informações privilegiadas, mas definitivamente a gente não sabe qual é a proposta de alíquota para cada tipo de produto, para cada tipo de setor da economia. O que se sabe é que, em tese, a indústria vai pagar menos imposto, em contraposição a um aumento brutal da carga tributária para comércio e serviços, que representa mais de 60% do PIB brasileiro. Ou seja, nós vamos pagar mais imposto sim. Até interessante uma declaração da Associação Nacional dos Restaurantes, dizendo que, com a reforma tributária, o Brasil vai ter os maiores impostos do mundo sobre alimentos. Muito bem, então, palmas para os parlamentares que estão aceitando um despropósito desses. Mas, gente, o que mais revolta, e por isso que eu não vou tecer meus comentários aprofundados sobre essa questão, porque ela não é técnica, é política e outras coisas que se eu falar eu vou para cadeia. Mas para me isentar dessa penalidade, eu vou fazer uso, já que eu sou assinante, de uma manchete do UOL. Olha só, governo Lula, eu não chamo o presidente assim, eu chamo de Luiz Inácio da Silva, presidente da República não pode ter apelido a meu ver, mas já que o manchete está dizendo, eu vou dizer. Governo Lula libera verba recorde por reforma tributária, veja quem levou. Eu nem vou entrar lá para ver quem levou. Mas o que significa isso? Significa molhar a mão de deputados que aceitaram ter a mão lavada, bijuja, suborno, para tentar contra nós, os brasileiros comuns, que pagamos impostos, que vão aumentar, podem ter certeza disso, geramos valor e trabalhamos. E essa liberação, segundo o portal UOL, foi de 5,3 bilhões de reais. Em 48 horas ocorreu esse molhar de mãos. Essa liberação recorde, ela foi superior, inclusive, a todos os outros 183 dias de governo. Segundo o UOL, também não sou eu que estou falando, responsabilidade é deles. Só vou dizer que isso é uma vergonha e reforma tributária nessas condições não é séria, é malandragem. Então eu não vou discutir malandragem, só vou discutir, eventualmente, nas crônicas do Fora de Curva, mas coisas mais bem-humoradas e que não detonem com a vida dos brasileiros. Gente, diante disso, eu só posso dizer o seguinte: se for aprovada essa reforma tributária, parece que só teve um partido político que tentou retirar essa proposição da pauta do Congresso, que foi o Novo. Parabéns aos parlamentares do Novo, então. Mas, se vingar essa reforma tributária, vai ser um flagelo tão grande aqui no Brasil que vai dar pena de ver. Vou ter pena de cada um de vocês e até de mim mesmo, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas vamos agora para os temas centrais do Fora de Curva, que diz respeito a alguns dados do Censo 2022. Não que eu não queira falar mais disso, mas acho que não devo. Bom, o IBGE divulgou a semana retrasada alguns dados, não foram muitos, sobre a evolução da população no Brasil. No Brasil como um todo, nos estados, municípios, regiões. Eu tirei aqui dois cortes para a gente dar uma olhada. O primeiro está esse mapa do nosso país com os estados sendo representados por cores mais escuras e mais claras. As cores mais escuras, com destaque aí para Roraima, são as unidades da federação que tiveram maior crescimento populacional, e as mais claras são as que tiveram menor. Ainda nós temos uma situação que em todas as unidades da federação a população cresce, mas em muitos cresce muito pouco. Nessa comparação de 12 anos, provavelmente nos últimos 5 anos já se registrou queda em populações estaduais, mas nós vamos ter que confirmar isso de acordo com dados que devem surgir no decorrer dos próximos meses e anos. Mas olha só, Roraima liderou o crescimento populacional do Brasil com uma taxa média anual de 2,92%, quase 3%. Dois motivos para isso. Primeiro,
A população estadual é muito pequena, então qualquer aumento de imigração faz o estado crescer e isso aí ganha mais força porque Roraima faz fronteira com a Venezuela e tem muito venezuelano entrando no Brasil por aquela região que acaba se radicando nesse estado no extremo norte do Brasil e eles são contados na população brasileira. Então está justificado Roraima. Já Santa Catarina, crescimento médio de 1,66% ao ano, bem acima da média brasileira, que foi, se não me engano, 0,56%. O que aconteceu com Santa Catarina? É o estado, ao contrário do que os políticos falam, em termos econômicos, o mais progressista do Brasil. É onde tem mais investimento, é onde o governo é mais focado no desenvolvimento do estado como um todo e os resultados estão aí. Tem muitas pessoas mudando para Santa Catarina, não em função apenas das suas praias fantásticas. Florianópolis virou uma das cidades favoritas para se morar, pelo menos para quem tem um dinheirinho a mais no bolso, mas também pelo que eu falei. Várias cidades como Chapecó, Joinville, Criciúma, Joaçaba e muitas outras têm conseguido excelentes resultados em desenvolvimento econômico de base industrial e agronegócio. Parabéns a Santa Catarina, então. Depois vem Mato Grosso, com o desenvolvimento do agronegócio. Realmente, muitas pessoas estão mudando para lá, porque muita riqueza está sendo gerada naquele estado. Crescimento médio anual de 1,57%. Goiás, mais ou menos nessa mesma batida, cresceu 1,36% e finalizando com Acre 1,03%. E agora vamos dar uma olhada nos estados que evoluíram menos em termos de população, chegando àquele ponto que eu falei. Provavelmente eles já estão em queda demográfica absoluta. Então, em último lugar no nosso ranking de crescimento vem Alagoas, com uma alta média anual de apenas 0,02% ao ano, ou seja, praticamente ficou estagnada a população naquele estado, que tem muito problema assim, de criminalidade, excesso de bagunça no setor público e outras coisas. Não tem investimento relevante lá, pelo menos que faça ou gere interesse de populações migrarem ou os moradores de lá permanecerem no estado também. Em penúltimo lugar, temos o Rio de Janeiro, pertinho do Alagoas, uma alta média de 0,03%. Aí uma das coisas que pode explicar facilmente essa questão foi que pelo menos 3 dos últimos governadores daquele estado acabaram passando pelo menos um tempinho na cadeia. Isso é esclarecedor, muito obscuro, mas muito esclarecedor ao mesmo tempo, não acham? Rio de Janeiro tem uma base econômica atrasada, não tem conseguido renovar seu parque industrial, muita criminalidade, especialmente nos centros urbanos. Então, as pessoas não estão sendo atraídas para ou mudar para lá ou permanecer lá. Lógico que tem gente que gosta, o Rio é uma cidade fantástica, é claro, mas pelo jeito tem mais gente saindo do Rio de Janeiro, isso a gente vai confirmar daqui a pouquinho, do que se estabelecendo por lá. Na antepenúltima colocação, pressionado muito por Salvador, a Bahia, um crescimento de apenas 0,07%. Falta de desenvolvimento econômico, maus governos estaduais, é só isso que pode se dizer, e excesso de criminalidade. Depois vem Rondônia, uma alta de 0,10%, é um estado muito focado na questão do agronegócio, com alguma indústria se desenvolvendo por lá, e na próxima posição dos que menos cresceram está aqui o meu Rio Grande do Sul, alta de apenas 0,14% ao ano, em média. Provavelmente o Rio Grande do Sul seja um dos estados que agora está em queda populacional. Por quê? É o estado com maior dívida pública frente à União, é o estado que menos cresce economicamente no país desde o início desse século. Enfim, são vários os predicados, entre aspas, é claro, que fazem com que as pessoas não se interessem tanto em aumentar a população aqui das terras gaúchas. Depois do Rio Grande do Sul vem Pernambuco, também aquela questão da prática nordestina de gestão pública, eu associo muito a isso, é muito populista, mas não gera resultados, não gera oportunidade para as populações lá estabelecidas, então não incentiva o aumento populacional no mínimo razoável, que eu colocaria de pelo menos 0,5% ao ano. Depois Maranhão, mesma coisa, Ceará, Rio Grande do Norte. São esses os estados que menos cresceram. Agora vamos ver a coincidência das cidades, municípios do Brasil que tiveram maior queda populacional. Olha só, gente. Na ponta, como eu falei a respeito da Bahia, Salvador.
tinha em 2010 2.675.000 habitantes. Passou em 2022 para 2.418.000, uma queda então de 257 para 258 mil pessoas. Em termos percentuais, a população de Salvador se reduziu a 9,63%. Uma grande cidade na qual acontece isso, certamente tem muita coisa errada. Voltamos à mesma questão: excesso de criminalidade, falta de empreendedorismo e gestão pública que abafe o desenvolvimento local. Depois de Salvador, olha quem aparece: Rio de Janeiro. Perdeu 109.000 habitantes, passou de 6.320.000 para 6.208.000. Queda de 1,72%, é bem mais leve do que aconteceu lá em Salvador, mas também é relevante, ainda mais que o Rio de Janeiro é considerado o maior cartão postal do Brasil, e o que está pesando lá são governos estaduais e municipais da pior qualidade, junto com a ascensão quase meteórica e perene da criminalidade. E acompanhando a cidade do Rio de Janeiro, outro município daquele estado, São Gonçalo, como eu falei também no Rio de Janeiro, com queda de 10,3% da sua população. Muita treta deve estar rolando para lá para espantar tantas pessoas assim. Foi uma queda de 102.984 pessoas. Depois vem Belém do Pará, que está numa condição muito precária em termos de urbanismo, em termos de consolidação como uma cidade legal para se morar. E, por fim, nesse ranking negativo, Porto Alegre. Houve uma queda de população em Porto Alegre da ordem de 5,45%. Era 1.409.000 em 2010 e passou para apenas, não o número apenas, mas apenas no sentido da redução, para 1.332.000. Aqui em Porto Alegre também se paga uma penalidade histórica de falta de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. As últimas prefeituras até estão tentando melhorar a cidade, criando ambientes de inovação, melhorando a cara do município, fizeram uma nova orla muito bonita, recomendo a todo mundo visitar, mas, pelo menos por enquanto, isso não foi suficiente para reverter essa tendência que já vinha sido apontada nos anos anteriores de redução da população municipal. Isso aí tem a ver com gestões públicas mal feitas, impostos sobre produção muito elevados, mais que a média brasileira, e evidentemente quando empresas resolvem fechar ou sair do estado, menos oferta de emprego, é menor atrativo para trazer gente qualificada. E assim a questão de decadência estadual repercutiu sim na capital, fazendo com que a população de Porto Alegre e também vários municípios importantes do Rio Grande do Sul registrassem queda. E por fim nós tivemos uma queda de 60.000 habitantes, ou 2,53% em Belo Horizonte, aí também com uma situação similar a Porto Alegre, se bem que de Minas Gerais é um estado mais diversificado em termos de polos econômicos, talvez tenha ocorrido alguma migração interna, mas Belo Horizonte perdeu população sim. Gente, o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado desse assunto. O que eu não gostei foi da questão tributária, que eu estou muito brabo com ela, mas esse assunto populacional, apesar de ser mais contemplativo, é importante como cultura e como foco para as pessoas que moram em determinados lugares do Brasil para ver o que está acontecendo ao seu redor. Eventualmente, não vou marcar data, eu vou aprofundar esse estudo com outros municípios, outras regiões aqui do nosso Brasil. Então, eu estou encerrando o vídeo agora, espero que você tenha gostado dele. Não esqueça do botão do like, do compartilhamento, quem não é inscrito no canal, firme aí, faça a sua inscrição que não vai se arrepender. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau gente.